Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Robson Santos e eu gostaria de trabalhar com vocês aqui hoje uma ferramenta muito importante, tanto para a matemática quanto para a física, que é o círculo trigonométrico. Para nós da física, para as nossas aulas de física, o entendimento do círculo trigonométrico é muito importante quando nós queremos trabalhar composição e decomposição de vetores. Nessas circunstâncias, as funções, principalmente funções seno e cosseno, são extremamente importantes, porque é através delas que nós vamos encontrar as chamadas projeções vetoriais. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui um círculo, nesse círculo eu tenha um raio cujo tamanho seja 1. Nas inúmeras circunstâncias que eu for trabalhar com a posição angular desse raio, eu vou buscar o seu comprimento em relação ao eixo horizontal e depois eu vou procurar a sua altura em relação ao eixo vertical. Por exemplo, vamos colocar esse raio aqui na posição angular 30 graus. Essa seta aqui marcada em Y, ela nos indica qual é o espaço, o comprimento que ela está ocupando no eixo horizontal. Esse eixo, pessoal, eu vou chamar de eixo dos cossenos. Por quê? O comprimento que essa seta ocupa no eixo horizontal, ele, na verdade, é a projeção desse raio de tamanho 1. Ou seja, x vai ser o cosseno do ângulo que está aqui nesse quadro à direita, 30 graus. E qual é o comprimento dessa seta? Raiz de 3 dividido por 2. Veja que nessas circunstâncias nós estamos trabalhando com valores adimensionais, tá? Não estou falando aqui em metros, quilômetros e centímetros. É claro que se por acaso esse raio tiver 1 metro, o comprimento de x vai ser raiz de 3 sobre 2. Uma outra forma de você entender também, que é muito ensinado na trigonometria, é a ideia de cosseno como o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Veja, aqui você tem um triângulo retângulo em que os seus catetos são x, y e a hipotenusa é o próprio comprimento do raio, que vale 1. Tá? Então, no caso de 30 graus, o seu cosseno, que vai ser o cateto oposto, dividido, ou melhor, cateto adjacente ao ângulo, aquele que está junto ao ângulo, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa vai valer raiz de 3 sobre 2. E do tocante ao seno, como é que fica? Agora, eu estou analisando aqui essa seta verde. O seno de 30 graus, ele corresponde à altura que vamos considerar que isso aqui fosse uma rampa, né? A rampa essa que está descrita pelo tamanho do raio. A altura que está sendo ocupada por essa rampa equivale ao tamanho da seta y. Nesse caso, y é o seno do ângulo de 30 graus, que corresponde ao que também nós aprendemos como o valor do cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Ok, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos passar para o ângulo de 45 graus. A ideia que nós aplicamos no ângulo de 30 graus também é válida para a circunstância de 45 graus. O que vai representar x agora? É o comprimento em relação ao eixo horizontal que o raio de 1 representa. Você pode também considerar, vamos considerar que isso aqui seja uma rampa, o comprimento na direção horizontal que essa rampa está ocupando vale x, que no caso, colocando essa rampa no ângulo de 45 graus em relação à linha horizontal, ao eixo horizontal, vai valer raiz de 2 sobre 2. Tá? E também, de acordo com o que nós aprendemos, o cosseno de 45 graus vai ser o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No caso, raiz de 2 dividido por 2, dividido por 1, que também vai valer raiz de 2 sobre 2. Ok? Se nós analisarmos
a função seno, aí eu já estou verificando a altura dessa rampa em relação ao eixo y, de forma que, nessa circunstância de 45 graus, vai ter o mesmo valor do cosseno, que também será raiz de 2 sobre 2, e aqui também você pode aplicar aquela regra que o seno é o cateto oposto ao ângulo θ, dividido pela sua hipotenusa, que também irá valer raiz de 2 sobre 2. Aqui eu passo para o ângulo de 60 graus. E, novamente, eu vou ter que o comprimento ocupado por essa rampa vai valer meio, né, 1 sobre 2. Também posso aplicar a ideia de cateto oposto dividido por hipotenusa. Né? 1 meio dividido por 1 vai valer 1 meio. Esse aqui é o cosseno de θ. O seno de θ vai ser o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no caso vai valer raiz de 3 sobre 2 e corresponde à altura da rampa em relação ao eixo x. Agora, se nós formos para o ângulo de 90 graus, olha só o que acontece. Nesse caso, considere que a rampa ela esteja paralela ao eixo x. Qual é o comprimento que ela ocupa? Qual o tamanho dela, ou seja, qual o tamanho dela em relação ao eixo horizontal? É zero. Então, se eu quiser analisar o cosseno de 90 graus, o seu valor vai ser zero. Agora, essa rampa, como ela está paralela ao eixo vertical, então a altura que essa rampa ocupa em relação ao eixo vertical é o próprio comprimento da rampa, que vai valer 1. Ok, pessoal? E aí, também nós podemos analisar essa rampa na condição 0 graus. Ou seja, como ela está totalmente sobre o eixo horizontal, ou seja, ela está paralela ao eixo horizontal, o cosseno de zero vai ter o valor do próprio comprimento dessa rampa, que é 1. Agora, se nós quisermos procurar a altura que ela está ocupando, ou seja, o tamanho dela em relação ao eixo x, vai ser 0. No caso aqui, eu tenho o seno de 0 graus. Agora, vamos analisar a correspondência desses valores 30, 45, 60 em relação aos ângulos que são suplementares, aos seus ângulos suplementares. Vamos lá, vamos pegar aqui 30 graus. Veja que em 30 graus eu tenho que o cosseno vai valer raiz de 3 sobre 2. Vamos pular para o ângulo 150 graus. Veja, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 150 graus são suplementares, ou seja, se eu somar 30 com 150, eu vou ter 180 graus. Nesse caso, verifique que o cosseno de θ, olha, θ agora já é isso, tá? Não confunda com o que está faltando para chegar ao eixo horizontal, tá? Porque o ângulo θ ele já é contagem, a sua contagem, né? A sua medição, ela é a partir dessa circunstância que está aqui, a minha seta. Conforme eu vou deslocando angularmente essa linha aqui que representa o raio, desloco ela no sentido anti-horário, eu vou tendo um acréscimo do valor de θ. Nessa circunstância, o cosseno de θ vai ter também um módulo, tá? Vamos verificar somente o tamanho primeiro, raiz de 3 sobre 2. Por quê, pessoal? Tanto na situação de 30 graus, quanto na situação de 150 graus, o comprimento que essa rampa ocupa no eixo horizontal é o mesmo. Então, se o comprimento é o mesmo, o valor em módulo do cosseno de 30 graus e do 150 graus tem que ser o mesmo. Qual vai ser a diferença, pessoal? Como agora eu estou analisando no eixo horizontal o lado oposto ao que nós vimos na primeira circunstância, aqui nós consideramos que nessa situação eu tenho comprimento menos 1, ok? Para poder diferenciar o cosseno de θ tanto na situação de 30 graus
em relação à situação de 150 graus. Então, o valor em módulo é o mesmo, menos raiz de 3 sobre 2. No entanto, como essa projeção dessa rampa, ou seja, o comprimento dela no eixo horizontal, ele está no lado oposto de 30 graus, aqui nós dizemos que o valor do cosseno de θ vai ser raiz de 3 sobre 2. Já a função seno, pessoal, vai acontecer o seguinte. O seno de 150 graus vai ser meio. Verifique que é a mesma coisa, inclusive na questão do sinal, em relação a 30 graus. Também vai ter meio, é o mesmo tamanho. Agora, por que isso, pessoal? Veja que a projeção, tanto de 30 graus como de 150 graus, é uma seta orientada para cima, ou seja, é paralela à parte positiva do eixo vertical. Aqui embaixo eu vou ter, ó, se eu continuar movimentando o raio, eu vou chegar a uma situação, por exemplo, aqui, ó, em 225 graus, que eu vou ter a porção negativa do eixo vertical. Aqui você repare que o valor do seno vai ter um valor negativo. Então, se nós analisarmos esses quadrantes, no primeiro quadrante eu tenho valores positivos para cosseno e para seno. No segundo quadrante, eu vou ter valores negativos para cosseno, mas vou ter valores positivos para seno. Já no terceiro quadrante, valores negativos tanto para cosseno quanto para seno. Tá? E no quarto quadrante, eu vou ter valores positivos para o cosseno, porque a sua projeção está na parte positiva do eixo horizontal, e vou ter valores negativos para seno, porque a sua projeção ela vai ser em relação à parte negativa do eixo horizontal, ok? Então vamos lá, vamos para comparar 45 graus, o ângulo de 45 graus, deixa eu voltar aqui, com o seu ângulo suplementar, que é de 135 graus. 45 a 135 dá 180. Então vamos lá. Do seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, o seu seno também vai ter o mesmo valor. Quando eu passo para 135 graus, ou seja, o seu ângulo suplementar, eu vou ter que o cosseno de 45 graus vai ter o mesmo valor, mas vai estar na parte negativa do eixo dos cossenos. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Já a função seno não muda nada, vai ser raiz de 2 sobre 2. E a mesma avaliação eu posso fazer em relação a um ângulo de 60. Veja que o cosseno de 60 é meio, já o seu ângulo suplementar, que é 120 graus, eu vou ter cosseno como menos meio. E o seno de 60 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, que vai ter o mesmo valor do seno de 120 graus. Ok, pessoal? Se eu for para o ângulo de 180, eu vou ter a mesma compreensão que eu tive no ângulo 0 graus, no ângulo de 90 e no ângulo de 180. E que compreensão é essa? Como o meu raio agora está paralelo ao eixo dos cossenos, a altura que ele vai representar, ou seja, o seu comprimento em relação ao eixo y, é zero. Então, o seno de 180 graus é zero. Agora, o cosseno é o tamanho do próprio raio, mas como está na porção negativa do eixo dos cossenos, vai valer 1. Ok? Agora, vamos fazer essas correlações em relação à correlação do primeiro quadrante com o terceiro quadrante. Vamos lá. Eu estou agora no ângulo de θ valendo 30 graus, o seu cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2, e eu tenho o seu seno valendo meio. Vamos agora para a seguinte situação. Vamos avançar. Eu estou aqui 180 graus, chegar na situação de 210, ou seja, 30 graus a mais que 180. Veja que o seno de 210 graus, ou seja, 30 graus a mais que 180, também vai ter o comprimento meio, que é igual à situação de 30 graus. A diferença é que em 210 graus,
o comprimento em relação ao eixo y, ele vai estar ocupando a porção negativa do eixo y. Então, vai ser menos meio. E no tocante ao cosseno, o seu ângulo, o ângulo de 210 graus, ele vai ter o mesmo comprimento em relação ao eixo x que tinha na porção 30 graus, quando o ângulo era 30 graus. Ou seja, o seu valor também vai ser raiz de 3 sobre 2, só que vai ser negativo. Esse meio de compreensão eu posso ter nos ângulos 225, ou seja, eu posso comparar 225 graus com 45 graus, cosseno raiz de 2 sobre 2, seno raiz de 2 sobre 2. Agora, em 220 graus, eu vou ter cosseno menos raiz de 2 sobre 2, que está ocupando a parte negativa do eixo dos cossenos, o eixo horizontal, e o seno vai valer menos raiz de 2 sobre 2, porque está ocupando a parte negativa do eixo dos senos. Em 270 graus, a mesma compreensão que eu tive nas posições angulares 0, 90 e 180 graus. Agora, o raio está ocupando inteiramente a porção do eixo y. Então, o seno de 270 graus vai ser menos 1, porque está na porção negativa do eixo y. Já o seu cosseno vai valer 0, porque ele não está ocupando porção nenhuma do eixo dos cossenos. Pois é, pessoal, sobre a função tangente. A função tangente nada mais é que a divisão da função do valor de um determinado ângulo para a sua função seno em relação ao valor da sua função cosseno. Então, vamos considerar aqui o ângulo de 30 graus. A tangente de 30 graus vai ser o seno de 30 graus, marcado aqui pela seta verde, dividido pelo cosseno de 30 graus. O seu seno vale meio e o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar um valor e dividir pelo outro, eu vou encontrar a tangente de 30 graus, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora, antes dessa ideia de seno dividido pelo cosseno, a verdadeira representação da função tangente ela não pode ser expressa através desse simulador aqui. Então, eu vou mudar a telinha aqui para vocês, para que vocês tenham a verdadeira noção do que seria a função tangente. Então, pessoal, como é que ficaria aqui a função tangente representada no círculo trigonométrico? Vamos considerar um ângulo θ qualquer, em que eu vou ter aqui marcado em verde, até esse ponto aqui, tá, pessoal? Até esse ponto aqui eu vou ter o seu cosseno, ou seja, o comprimento do raio em relação ao eixo horizontal, e o seno dele vai ser a altura dele em relação ao eixo vertical. Se eu, por acaso, prolongar esse raio e traçar uma reta que seja tangente ao ponto zero, né, do eixo horizontal, o ponto em que essa reta ela encontrar o prolongamento do raio vai marcar o segmento de reta cujo comprimento tem o valor de tangente. Ok, pessoal? O valor da tangente ela também pode ser encontrada por semelhança de triângulo. Semelhança aquele procedimento em que a gente utiliza para encontrar semelhança de triângulos, né? Eu tenho aqui dois triângulos semelhantes, esse triângulo interno e o triângulo externo. Se eu pegar o seno dividir pelo cosseno, eu vou ter o valor da tangente dividido por 1. Por isso que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Ok? Essa ideia eu posso aplicar para os diversos ângulos dentro do círculo trigonométrico. Ok, pessoal? Espero que eu os tenha ajudado. Boas aulas e até a próxima.